E aí, moçada, beleza? Eu sou o professor GG, especialista em neuroeducação e criador do método de estudo Melhor Aprendizado. Hoje a gente está aqui na Universidade Aberta Leonel Brizola. Eu vim para falar para você como o seu cérebro aprende. Como se aprende? Normalmente há uma preocupação em dizer como se estuda, mas eu vou explicar para você como se aprende, ok? Então venha fazer parte dessa nova história. Olha só, nesse manual de instrução que eu trouxe para você, em função do nosso tempo, eu vou pensar algumas páginas, só que são páginas extremamente preciosas. E apesar de serem poucas páginas que eu vou conseguir passar para você, eu quero que você use isso sem moderação, beleza? Use mesmo, tudo que eu estiver falando aqui, coloque em prática, porque para que você tenha um novo mindset, um novo modo de pensar, é preciso criar novos caminhos neurais. Então, por isso eu estou dizendo, use, use, use. E faça um compromisso de usar. O compromisso pode ser de você com outra pessoa, de você com você mesmo, mas é preciso você fazer o compromisso, porque o cérebro aprende muito mais quando ele está compromissado. Olha só que coisa curiosa, é muito comum, eu ouço dos alunos assim, professor, fulano tem a memória fotográfica, o senhor fala aí, o quadro, tudo que o senhor, ele lembra na hora da prova até do quadro do senhor. Eu falei, olha, todo mundo tem memória fotográfica, todos nós temos, você pode exercitar ou não, mas todos nós temos. Então, vou fazer um testezinho aqui para que você tenha uma noção. Fique muito de olho na tela e veja as imagens que vai aparecer. Olha só. Seu cérebro já guardou alguma delas. Se eu perguntar para você qual a imagem que está aqui, poucos podem lembrar dela. Mas se eu perguntar qual a imagem que apareceu aqui, a maioria vai lembrar e provavelmente você já lembrou qual a imagem que apareceu aqui. Talvez não tenha lembrado a que apareceu desse lado, mas que apareceu aqui você lembrou. Sabe por quê? Porque essas imagens, elas têm coloridos diferentes. Essa aqui é mais esmaecida, essa aqui é mais forte, essa aqui passa a sensação, né, de perigo, essa aqui nem tanto. Essa aqui você lembra, porque dá ideia de movimento. Então a nossa memória é fotográfica e ela vê tudo, principalmente se as cores do que estiver passando aqui por perto da gente forem mais fortes ou se apresentar uma ideia de movimento. Aonde que eu quero chegar? Aqui eu poderia ficar umas 2 horas falando sobre isso e como você pode exercitar e melhorar a sua memória fotográfica. Mas eu quero trazer, eu trouxe esse assunto para a gente discutir uma outra coisa que é muito grave. É muito grave. A maioria das pessoas, dos estudantes, tem dificuldade de concentração. E aí eu quero trazer exatamente isso. Sabe por que você tem dificuldade de concentração? Porque o nosso universo em volta de nós está o tempo inteiro com imagem, com coisa, a nossa memória fotográfica, o cérebro, ele está distraindo. Se eu estiver aqui lendo alguma coisa, quando você passou alguma coisa, o meu cérebro já distraiu, porque ele vai no movimento, ele vai na cor que é mais forte, e não na leitura que está aqui, alguma coisa mais estática. Então você tem que entender que falta de concentração ou baixa concentração, eu prefiro dizer assim, porque todos nós temos concentração, então não falta. A professora, eu não tenho, me falta concentração. Não, sua concentração é baixa, é diferente. Então, quando você tem baixa concentração, tem exercícios para você fazer para melhorar essa concentração. Vou te mostrar alguns deles aqui. Agora, o que ocorre é que você tem que entender que é isso mesmo, o seu cérebro distrai. Ele distrai porque ele é memória fotográfica, ele distrai porque ele está pensando no que está em movimento. Ele que está em movimento, que está de cores mais fortes, vai chamar mais atenção do que, por exemplo, o que você estiver lendo. Tá? Então, essa questão da concentração passa por aí. Por exemplo, de repente, olha só, o seu cérebro ele vai ficar mais atento numa imagem com movimento, por exemplo, né, do que se for assim. Se eu falo para você, olha, o seu telefone, e eu dou uma aula onde eu coloco o telefone com movimento, o seu cérebro vai memorizar esse e não aquele. Porque esse aqui está em movimento e aquele está parado. Porque esse aqui tem cores mais
espalhafatosas do que o outro, porque esse aqui é mais normalzinho do que esse. Então o nosso cérebro gosta dessas coisas meio fora do comum, né? E aí ele guarda mais. Então, você está lendo aqui uma leitura comum, que é outra questão, né? A gente pode falar em leitura dinâmica depois, o método de estudo melhor aprendizado, a gente mostra isso. Agora, você está lendo aqui uma leitura comum, aí passa alguma coisa aqui na sua frente, é óbvio que o seu cérebro vai tirar a atenção para lá, né? Então, essa questão da concentração é normal. As pessoas tem normalmente um estresse porque ela tem baixa concentração. O estresse está te atrapalhando. Agora você está com dois problemas, um que é a baixa concentração e o outro que é o estresse, então não resolve. Esqueça o estresse, relaxe. Relaxe porque todo mundo tem problemas de concentração. Ela, às vezes, mesmo a pessoa que fala, não, eu sou uma pessoa muito concentrada, vou estudar, o barulho do telefone nem me chama atenção, mas num determinado momento a concentração dela pode baixar. Ela é mais concentrada para a matéria que ela está estudando ali, que ela gosta. Se for uma matéria que ela acha que ela tem dificuldade, a concentração já vai sair mais fácil, porque o cérebro já não está muito afim daquilo. Tá? Mas essa questão da concentração dá para você resolver assim. Vou passar te ensinar uma técnica aqui que é fácil, você vai poder fazer. Faça isso aqui, ó. Eu quero que você faça isso aqui. Você pega uma folha de papel ofício, faça um círculo assim, né, com uma linha fina, preta, como se fosse um compasso aqui, né? E o centro faz uma bolinha preta assim, ó. Só isso. Uma folha de papel em branco, só isso aqui você vai fazer, só isso. Aí você vai pregar a folha de papel na parede, na sua frente, né? De preferência você seja sentado do jeito que eu ensinei você a fazer o relax. Aí você senta, fica ali fazendo o relax e olhando para esse ponto preto aqui, ó. E foca no ponto preto aqui, ó. Você vai fazer isso todo dia, de 3 a 5 minutos, como exercício, para melhorar a sua concentração. E foca o seu olho aqui, ó. E foca o seu olho aqui, foca aqui. Vai chegar uma hora que você está tão concentrado que essa linha preta desaparece. Quando essa linha preta desaparecer, sua concentração está melhorando. Ela desaparece, ela volta, ela desaparece, ela volta, mas se você fizer todo dia isso, durante uns 21 dias, tem que ser 3 vezes 7, é um ciclo de 7, o nosso cérebro trabalha com essas coisas, mas deixa quieto isso aí. Você vai fazer isso aqui, ó, sua concentração vai melhorar. Tem vários exercícios para concentração, essa aqui é uma delas, tá? É um deles. Outro é você, de repente, usar um boné, estudar com um boné desse que regula, né? Pega o boné desse que regula aqui, ó, e aperta e estuda com o boné apertado. Se não resolveu, aperta mais um pouco, que a sua concentração vai melhorar, tá? Então, são 2 exercícios simples que dá para você fazer e você fazendo, você vai ver que a sua concentração começa a melhorar. Porque essa questão de não ter concentração é crença, tá aqui, tá? Tá aqui guardada, a gente já falou de crença, ela fica guardada aqui. Agora, isso aqui é um negócio complicado, viu? Por quê? Porque quando vira crença, você acha que não adianta, nada vai adiantar. Por mais simples que seja o exercício que a gente passa, você acha que não resolve. Por quê? Porque você tem uma crença. Crença é um negócio tão profundo, tão profundo, tão profundo, que só para você fazer um exercíciozinho aqui, ó. Nós vamos fazer um exercício, eu vou falar para você já, a hora que eu falar já, você olha nesse ponto preto, tá? Eu vou deixar passar um tempo, você fixa no ponto preto. A hora que eu falar pronto, você tira o olho do ponto preto, joga o olhar para a parte branca e pisca. Então vamos lá. Já. Foca no ponto preto. Pronto. Viu como é crença? Você viu a bandeira aqui, mas quando você olhou para cá, o que veio na sua mente foi a cor da bandeira brasileira. As cores da bandeira brasileira que apareceram aqui, não foram essas não. Porque desde petititinho, está na sua cabeça, já foi imputado, é uma crença que a nossa bandeira é verde e amarela. Não é isso aqui. Percebe? Isso aqui é só um exercício para trazer a coisa para o prático, para você entender como que a crença funciona, como que o negócio é forte. Então, muito cuidado.
Outra forma de passar daqui para cá e virar crença, já vimos aqui com os estímulos, o relax, etc., passa. Mas tem uma outra forma, essa outra forma é essa aqui, ó. Um forte impacto emocional. Quando você tem alguma coisa de forte impacto emocional, imprime no seu e fica aqui e acabou, vira crença. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente quando você não gosta de uma disciplina, foi alguma coisa que aconteceu com forte impacto emocional em pouco tempo e ficou impresso. Eu vou dar um exemplo meu. Tá? Eu tive sérios problemas no meu ensino médio com química. Sabe por quê? Porque eu tive um trauma com forte impacto emocional. Eu estava na sala cheia de alunos, né, sala de aula, e o professor lá explicando, professor de química, e aí eu fiz uma pergunta. Ele achou, provavelmente ele achou, que a pergunta fosse uma pergunta tosca, tola, e aí ele virou para mim e fez assim... Resultado, na frente de 50 pessoas, os meus colegas, dali para frente, nunca mais eu simpatizei com química. Foi assim até eu começar a estudar neurociência, eu descobrir essas coisas todas, eu fazer essa técnica de deletar o trauma. Porque existe uma forma da gente deletar. Esse aqui é o problema, quando você falha e a falha é um impacto emocional muito forte, normalmente vai ficar lá como crença e todas as vezes vai virar um neurônio positivo. Acabou. Então, cuidado, as suas falhas servem para você aprender como fazer diferente. E não para deixar tomar conta de você, evite isso, delete isso, tá? Você pode deletar. Então, esses traumas, essas coisas são muito impressas profundamente, a gente tem como deletar. É a linguagem dos olhos, aí a gente deleta, né? Tem um exercício que ensina como que você pode deletar, esse é um exercício que precisa de mais tempo para a gente explicar, mas ele não é complicado, ele é um exercício simples, né? Mas é isso, se você pensa que você dá conta, você está certo. Agora, se você pensa que você não dá conta, você também está certo. Por quê? Porque é a sua crença que vai vir como neurônio positivo, é ela que manda em você. Beleza? Outra coisa, ó, quando você estiver assistindo, seja uma videoaula, seja uma aula qualquer, uma palestra, alguma coisa, preste bem atenção, porque num processo de comunicação, você só vai lembrar do que o outro falou, da fala, você só vai lembrar 7%. Agora, se você prestar atenção no tom de voz... Por que um telejornal é sempre um casal âncora? Quando saiu a Fátima Bernardes, entrou quem? Patrícia Poeta. Saiu Patrícia Poeta, entrou a Renata Vasconcelos. É a bancada formada por timbres de voz diferentes. Quando um desses aí está de férias, está de folga, não sei, entra um outro. Se por acaso são dois do mesmo sexo, você pode olhar que essas pessoas têm tom de voz bem diferente. Por quê? Exatamente para atrair a atenção do telespectador. Porque se você, de repente, tem o mesmo tom de voz, se você está assistindo alguém falar, se você está assistindo uma palestra, se você está assistindo uma aula, e a coisa é monotônica, te dá sono. Já pensou? Se eu chegasse aqui e falasse, olha gente, eu sou o criador do método de estudo Melhor Aprendizado, vou ensinar para vocês como é que se aprende e precisa um manual de instrução, é muita coisa. E você já teria dormido, não estaria mais aqui me vendo não. Então, o tom de voz, a gente variando, então você vai guardar com o tom de voz, se você estiver atento ao tom de voz, você vai guardar em torno de 38%. Então, ó, você fica ligado na fala, 7%. No tom de voz, mais 38%. Opa, aí eu já estou aproveitando melhor do que se eu ficar só com a fala. Ou só com o outro. Vou aproveitar a fala também, apesar de ser 7%. Agora, se você ficar prestando atenção nas caras e bocas do professor, aí é diferente. Se você presta atenção no jeito que ele fala, na forma como ele faz, nos gestos dele, aí você guarda 55%. Quantas e quantas vezes advogado de júri convence o jurado com o seu tom de voz? Porque o meu cliente
e gestos e tal. Então, isso firma, fica na memória. Então, quando você estiver assistindo alguma coisa que diz respeito ao seu aprendizado, fique atento nisso, nos gestos, nas caras e bocas, na forma como a pessoa se expressa, se movimenta, porque isso faz você, de repente, guardar muito mais. Se você, então, tiver uma noção da preciosidade de estar numa videoaula dessa, sintonizado, e não se dispersar, daí o exercício de concentração pode te ajudar. Quando você está assistindo alguma coisa e você está sintonizado, aí você presta atenção nisso tudo. Aí depois fica muito mais fácil. Quando você pega uma prova para fazer, você chega a lembrar dos gestos, você chega a lembrar das caras e bocas, você chega a lembrar do tom de voz que o professor fez. Tá? Então, e aí às vezes a gente vê, né, em sala de aula, gente dormindo. Baixa a cabeça. E se o professor falar, ô fulano, levanta, não, professor, eu estou acordado. Ah, então repete o que eu estava falando. Se o professor fizer isso, ele caiu na besteira, porque ele vai repetir, ele só estava escutando mesmo, estava acordado, mas... Só que ele perdeu o tom de voz, perdeu os gestos, as caras e bocas. Então, não tem como aprender assim. Não adianta. Né? Isso aí não vai resolver mesmo. A sala de aula é uma preciosidade. Você pode não estar na sala de aula, pode estar aqui, né, no seu quarto, ouvindo a gente aqui, me ouvindo, e se você estiver sintonizado, esse momento nosso aqui é uma preciosidade. Reveja todos os vídeos que nós fizemos, agora de uma outra forma, mais ligado. Pegue todas as videoaulas que nós estamos colocando na plataforma e veja agora de forma diferente. Fique sintonizado, preste atenção no tom de voz de cada um dos professores. Hein? Pega o Júlio de Geografia aí, pega o Elton de Matemática, pega o Guga de Biologia, pega essas aulas todas aí que você já tem aí na plataforma e dá uma olhada agora de uma forma diferente, para você ver como vai ficar mais claro. Né? E aí não, aqui é só para mostrar para você que tem N coisas para distrair a gente, né? Você está aqui, o outro está passando a mão no cabelo, está lixando unha, está dando espirro para atrapalhar, sai, para ir beber água, rapaz, aí, né? Vai beber água, vira confusão dentro de sala, isso aqui. O Lula dormiu na conferência da ONU, você não vai dormir em sala? Então isso acontece. Inseto, você está aqui me vendo, de repente passou uma barata voadora, já tirou sua concentração toda. Então para com tudo, começa de novo. Tá? Tem sono na hora que está estudando? Isso aqui é legal. Você tem sono na hora que está estudando? É porque na base do nosso cérebro tem a substância reticular ascendente e ela armazena a sobra de energia dos seus movimentos. Então ninguém vai dormir numa esteira de academia, porque está sobrando energia, mas estudando não tem jeito. Então, se você tiver sono, dou uma sugestão aqui, ó. Pegue esses chicletes mais duros aí, os de piores qualidades, mais duro mesmo, descasca uns 4, 5, coloca na boca tudo de uma vez e mastiga. Esse movimento aqui da sua mandíbula vai fazer com que sobre energia na substância reticular ascendente e você se mantenha acordado. Né? Se você está estressado, faça o relax que eu falei e massageie a ponta dos dedos assim. Enquanto faz o relax vai lá no vídeo 1 e vê aquele relax que eu ensinei. Aí, ó. A minha primeira aula eu falei sobre isso. Aí você faz assim, você diminui a sua ansiedade. Beleza? Então, fui. Espero que você use essas técnicas todas sem moderação. Abraço.